Fala pessoal, tudo bem? Hoje para tirar uma dúvida muito comum das pessoas, principalmente dos iniciantes, mas tem muito iniciado que acha que sabe, mas que faz alguns erros, comete alguns erros nesse aspecto aí que podem ser melhorados, tá? Hoje eu vou falar sobre a relação de marchas, tá? Então, como mudar de marcha, qual é o jeito certo, o que você tem que tomar cuidado, tá bom? Comumente aí a gente fala, se refere a transmissão da bicicleta, chamando de relação, né? Então, a transmissão, que é a coroa, a corrente, o cassete, né? Isso são esses componentes que transferem a força que a gente faz para a bicicleta. E a gente fala em relação porque existe uma relação entre a coroa e o cassete, tá? E aí essa relação determina a transmissão de marchas tem a função de ou amplificar, né, ou de facilitar o nosso trabalho durante durante a pedalada. Então a relação, a gente chama de relação porque existe uma relação entre o tamanho da coroa e o tamanho do cassete, tá? Quando a gente fala que a relação é de 1, então uma volta na coroa corresponderia a uma volta no cassete, por consequência, uma volta na roda, tá? E aí a gente usa diferentes relações para diferentes situações. A relação foi criada, a transmissão, né, foi criada é, com o objetivo de facilitar a pedalada e melhorar a eficiência mecânica aí, da bicicleta, né? Então, o ideal então, numa situação de subida, onde vai ficando mais difícil a subir, a gente diminui a relação, né? Você põe uma relação mais leve, então a força que você faria para subir fica reduzida. Então você precisa fazer mais pedaladas para que a roda gire o mesmo tanto, né? Da mesma forma, num plano ou na descida que a gente precisa ganhar um pouco mais de velocidade, a gente usa uma relação maior. Então, assim, né, uma marcha mais pesada que faz com que uma volta na coroa, uma volta nos pés de velas, né, isso transmita, isso se amplifique para mais de uma volta na roda. Então, a gente usa essas marchas para facilitar na subida e para ganhar eficiência quando a gente precisa, para ganhar mais velocidade quando a gente precisa andar mais rápido, tá? A ideia da relação, todo mundo pergunta, mas qual é o jeito certo de mudar a marcha? Eu vejo amigos meus que mudam muita marcha, toda hora estão mudando, tem gente que pedala mais travado. A ideia da relação é usar a relação, a transmissão de marchas de modo que você se mantenha dentro da sua cadência ideal. Então, todo mundo treina, todo mundo tem diferentes características físicas, tem gente que é mais forte, tem gente que, né, tem mais massa muscular, tem gente que tem menos massa muscular, então as pessoas mais fortes, mais musculosas tendem a pedalar um pouco mais pesado, né, usando mais a força muscular. Pessoas mais leves tendem a pedalar mais girando. Quando eu pedalo mais travado, eu exijo mais da parte muscular e menos da parte cardiovascular. E o contrário, né, com uma relação mais leve, eu exijo menos da minha parte muscular, mas exijo mais da minha parte cardiovascular. Então, existem vantagens e desvantagens das duas formas, isso dá outro vídeo, dá para a gente debater só isso, mas a ideia é você tentar usar as marchas de maneira com que você fique na sua cadência ideal o mais tempo possível durante a sua pedalada. Então, minha cadência ideal, vamos supor que seja 80 RPMs. Eu vou tentar usar as minhas marchas de modo a eu permanecer o maior tempo possível a 80 RPM. Então, se eu vou pegar uma subida, eu vou aliviando a marcha de maneira com que eu consiga manter as 80 RPMs no mesmo esforço, né? E na descida ou com vento a favor, né? A gente faz da mesma forma, né? Tá ficando fácil, eu tô começando a girar demais e saindo da minha cadência ideal, eu vou mudando de marcha de maneira com que eu consiga me manter na cadência ideal. Então, não tem muito certo e errado, isso é preferência de cada um, né? Tem a ver com as características físicas das pessoas. Então, você que está começando a pedalar agora, ou você que já pedala há um tempo, tenta prestar atenção nisso, tá? Se você realmente usa as suas marchas como deveria usar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a dúvida das pessoas em relação às marchas tal, é tamanho de relação. Se eu fosse apontar um erro aqui para as pessoas, talvez fosse que a maioria das pessoas usa uma relação, né, uma relação de marchas
mais pesada do que deveria usar, principalmente se tratando dos mountain bikers. Hoje, para quem não sabe, existe uma tendência grande das mountain bikes, né, de alguns anos para cá, que as mountain bikes do pessoal usar só um volante nas mountain bikes. Então tem uma coroa só na frente e aí tem um cassete atrás com uma extensão de marchas grandes. O maior erro em relação ao mountain bike é que muita gente acha que precisa de uma relação muito pesada, né? E, e as pessoas superestimam o tamanho da relação que elas precisam. A maioria das pessoas poderia usar uma coroa de 2 a 4 dentes menor e renderia muito mais. As pessoas têm a falsa ilusão que às vezes sobram dos amigos ou ficam para trás por falta de marcha, mas é muito difícil, é, né? Precisaria ter uma discrepância muito grande entre as duas, o tamanho das duas coroas para que você fique para trás, né? Então, a maioria das pedaladas de mountain bike das pessoas ficam, né, na faixa de 15, 20 km por hora, vai, se você for forte e tua região não tiver muitas subidas, vamos dizer que a 30 km por hora. Com uma coroa de 30, que é considerada entre os mountain bikes uma coroa bem pequena, com 30 uma coroa de 30 dentes na frente e um cassete que tenha 11 dentes atrás, girando a 90 RPMs, que é uma cadência confortável para a maioria das pessoas, eu estou andando a 35 por hora, né? Então a gente tem uma velocidade muito maior do que a gente necessita. Ah, mas na descida não vai faltar marcha? Vai. Em algumas situações de descida vai, mas dificilmente a gente pedala numa descida a mais de 40 por hora. Normalmente, se você atinge mais do que 40 por hora numa descida, normalmente você não está pedalando nessa descida, você está em pé, você está, né, tá trepidando muito. Então, essa é a dica que eu dou aí para vocês. Então, tenta mudar de marchas para se manter na sua cadência ideal o maior tempo possível. Não tenha preguiça de mudar, mude sempre que precisar e tenta manter essa cadência. Dessa forma você vai otimizar a sua economia de movimento e a tua eficiência mecânica, né? Se você está acostumado a treinar a 80 RPMs, tenta se manter ao máximo a 80 RPMs. Se você costuma girar mais, gosta de girar por volta de 90 RPMs, tenta usar a sua relação de marchas para se manter o máximo possível em 90 RPMs. E na hora de escolher uma relação, opte por uma coroa um pouco menor do que você acha que você precisa. Isso vai trazer benefício, vai fazer com que você sobrecarregue menos as articulações e que tenha relação de marchas para subir, para vencer subidas íngremes, tá? Para quem anda de speed aí, quem anda de bicicleta de estrada e mesmo para os triatletas, muita gente tende a escolher as relações de 53, 39, que talvez seja a relação mais tradicional, mas eu acho que a maioria dos atletas se beneficiaria de uma relação semi-compacta, 52, 36, ou até a compacta, que é a que eu gosto de usar, que é a 50, 34, tá? Com um cassete, hoje a maioria dos cassetes tem 11 dentes atrás, então com 50 11 girando a 90 RPM, você vai conseguir uns 45 por hora. De novo, lembra que a média do que a maioria dos ciclistas consegue manter é muito menor do que isso. Então, se você sobrar com essa relação, vai ser por falta de perna e não por falta de marcha, tá bom? Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Se vocês têm mais alguma dica ou alguma dúvida em relação à troca de marchas, bota os comentários aqui que a gente responde com o maior prazer. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no nosso canal, tá? Se está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no nosso canal, clica no ícone acima aqui e se inscreva. E se você gostou e acha que tem um amigo aqui que não sabe mudar de marcha, compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? Um grande abraço para você.